diaconisa Marcela está com a oportunidade para fazer a leitura e explanar. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor ele é bom, amém? Amém. Glória ao Senhor. Antes de explanar, eu queria que as crianças, é porque eu sou chata, irmão, ficasse um pouquinho quietinho em nome de Jesus. Né, que o Senhor ele tem algo para falar aqui neste lugar, né? Foi me dado um tema, parece que a igreja abra lá em Esdras, capítulo 3, amém? Esdras, capítulo 3, vamos falar da reconstrução do altar, em nome do Senhor. Amém? Todos acharam? A gente vai ler o 3 e o versículo 8 também, amém? Quando chegou no 7º mês, os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades. O povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano, ou, depende da tradução, um só povo. Vamos ler o versículo 8 em nome do Senhor Jesus. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do novo templo do Senhor. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Como foi me dado um tema, vamos falar acerca de reconstrução. Mas para a gente poder entender, a gente vai voltar a alguns capítulos, amém? Se você for ler lá em 2 Crônicas, capítulo 36 e o 22, aonde Ciro, o rei da Pérsia, já após passado já o reinado de Nabucodonosor, onde o Senhor deu uma autoridade, um poder a Nabucodonosor a governar todo o povo de Israel e de Judá. Depois de ter passado que Ciro derrotou Nabucodonosor e ele assim tomar posse e chegar ao reinado Medo-Persa, no capítulo 36 e 22, Ciro dá uma ordem que este povo seja liberto, que este povo saia do cativeiro. Ele dá um decreto dizendo: povo do Senhor, o Senhor me ordena para que vocês sejam libertos. Se você for ler lá em 2 Crônicas, capítulo 36 e o 22, que é o livro, amém, das crônicas de todos os reis que passaram em Israel, em nome do Senhor Jesus. Aí a gente vai ler lá no capítulo 1 de Esdras. Se você prestar atenção, depois que Ciro já faz esse decreto, Esdras ainda continua com o decreto que ele havia liberado, porque Jeremias havia profetizado que o povo iria passar 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro, e ali também havia uma promessa de liberdade, uma promessa a qual o Senhor assim cumpriu. Sabe por quê? Porque quando ele promete algo para mim e para você, ele cumpre, mesmo que seja para tratar o povo, porque o Senhor permitiu 70 anos de cativeiro para tratamento com o povo, porque o povo estava rebelde. Uma hora o povo adorava a Deus, outra
naquela hora o povo adorava Baal. Então era necessário o Senhor tratar com o povo diante do deserto. Entenda uma coisa, que se o Senhor permite você ser tratado, não é para o seu mal, é Ele lhe tratando para o seu bem, para uma finalidade. Aí no capítulo 2 de Esdras, ele já começa a falar uma lista dos exilados que saem de lá da Babilônia e volta para Jerusalém, para Judá, já libertados, não mais cativos. E no capítulo 3, onde é o tema que fala acerca da reconstrução, irmão, é muito forte, porque entendemos que este livro de Esdras é um livro histórico, conta várias histórias do povo, mas eu quero trazer para a realidade de agora. O Senhor me fazer trazer esse texto histórico para a realidade de hoje. Reconstrução do altar. É onde o povo ali se reúne junto com Esdras para a reconstrução do altar. Entendemos que altar é entrega. Entendemos que altar não é qualquer um lugar que a gente chega, entra e sai, não. É um lugar sagrado, separado, propício para a adoração do Senhor. Mas se você for prestar atenção, reconstrução é começar de novo aquilo que já foi construído, aquilo que já tem base. E reconstruir aquilo que já tem base, que já foi cavado, que já foi prontificado, todo alicerçado, é difícil. Aleluia. Sabe por quê? Porque já vem uma estrutura embaixo. E será que a estrutura de cima vai aguentar a estrutura de baixo? Meu Deus do céu. Aleluia. Tem que ter um cálculo, tem que entender se embaixo vai suportar, para que a casa não caia. Meu Jesus. Aleluia. E eu estava meditando sobre esses dias, e ontem de madrugada eu disse: Senhor, eu vou reler mais uma vez, porque amanhã será o dia. Me ajude, me dê entendimento, porque é um tempo de busca, irmão. Não é chegar aqui e ministrar, acabou, não. É um tempo de busca. E o Senhor, eu estava me fazendo meditar de madrugada, mas 1h pouca, quase 2 horas da manhã, eu estava na sala meditando. Reconstrução, Senhor. Reconstruir algo que já foi feito. Começar do zero é muito fácil, mas começar aquilo que já foi feito é difícil. E o Senhor convida a esta igreja, porque eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer para com a igreja? Porque a gente pergunta ao Senhor. E o Senhor, ele dizia assim para mim: Marcela, altar é lugar de sacrifício, é lugar de entrega, porque até os sacerdotes, para entrar dentro da tenda, era separado. Lá em casa. Aleluia. Não era de todo jeito. Se você for ler lá em Lucas, quando Zacarias foi sorteado por sorte para entrar dentro da tenda, porque ele era sacerdote, não entrava qualquer um, era selecionado. Aleluia. E entrava para se apresentar sacrifícios. Mas o texto aqui relata que quando Esdras chamou o povo para a reconstrução do muro, havia uma festa dos tabernáculos naquele tempo. Era uma tradição judaica, uma festa judaica de 7 dias em comemoração dos 40 anos que passaram no deserto. Aí veja, o povo comemorando porque foi libertado, e o Senhor levanta alguém: ei, para a comemoração, vamos conjecturar aqui. Eu quero um altar para mim, uma reconstrução de altar para mim. Eu quero adoração, eu quero sacrifício. Aleluia. Eu sei que a palavra é dura, mas esse foi o tema que me deram. E eu tenho que pregar o que está aqui. Aí o Senhor levanta Esdras para tratar do espiritual do povo, porque lá em Neemias o Senhor levantou Neemias para
o espiritual. E nesta noite o Senhor estava ali sentadinho. O Senhor disse assim: você vai perguntar como é que está o espiritual da casa do Senhor nesta noite. Aleluia. Meu Deus do céu. Como é que está o teu espiritual? Como é que está o teu altar? Porque às vezes no início da nossa caminhada temos o desejo de construir um altar para o Senhor. Eu quero orar mais, eu quero estar mais em comunhão para com o Senhor. Aleluia. Aí no decorrer da caminhada, alguns aqui que tem 10, 15, no caso eu tenho 15 anos. Meu Deus, em nome de Jesus, de caminhada. E às vezes a gente se perde. O desejo que estava no início não está mais agora. Meu Jesus, que palavra é essa? Glória a Deus. Cadê o desejo? O desejo do altar. Eu quero falar do desejo do altar. O altar é eu e tu. Porque isso aqui, olha. Meu Deus do céu, isso aqui só é um templo físico para eu e você ter momento de adoração. Mas o altar lá em casa, o altar no teu trabalho, o altar na escola, cadê a comunhão? É intimidade, irmão. Aleluia. É intimidade. O Senhor estava convidando o povo para a intimidade, relacionamento. Aleluia. E eu entendo aqui que Esdras prepara o povo, manda comprar madeiras, as melhores madeiras. Ele manda o povo comprar as melhores madeiras para construir o altar para o Senhor. Reconstrução. Aí o Senhor me faz entender. Deus, eu perguntei, Jesus, Ele está chamando o povo para comprar madeira, separou o povo. A Bíblia diz que Ele contratou supervisores de 20 a 30 anos. Foi gente já um pouco mais experiente. Não foi qualquer um, é selecionado. Você entende? Nesta noite, que até para entrar diante da presença do Senhor tem que ter hora. Aleluia. E às vezes a gente não valoriza, não separa o tempo de hora. E leva um tempo para a reconstrução. O Senhor estava ministrando no meu coração. Marcela, presta atenção. Porque há um tempo. Não é chegar e construir, não. Vai olhar o que está quebrado, aquilo que já foi feito, para ver se suporta o que vai ser levantado de novo. É tempo. Porque tem que esperar o cimento secar. Aleluia. Tem que separar a areia. Tem que separar os tijolos. Tudo isso é um tempo. E às vezes perdemos o tempo no tempo. Você entende? Glória a Deus. Deixa eu levar assim. Fico raiva de meu irmão. Irmão não, porque a palavra é dura mesmo. Aleluia. É essa mesmo. Ela baraca, deixa eu levar da raiz. A gente perde tempo no tempo. Eu não vou mentir não. Às vezes eu perco tempo aqui, ó. Eu digo, Jesus, misericórdia, vem cá. É lá, né? Às vezes a gente passa horas aqui, e o tempo lá com o Senhor. E o relacionamento, Ele está convidando a esta igreja. Poderia estar cheio. E eu perguntei, Senhor, poderia estar cheio. Mas o Senhor selecionou a quem falar nesta noite. Porque pode ser que nem todos estariam prontos para escutar a palavra. Poderiam se machucar e se magoar com a palavra da forma que Deus ele está falando. Mas leva o tempo de reconstrução. Você está pronto para colocar a mão na massa nesta noite para reconstruir, fazer de novo aquilo que você já fez no começo? O Senhor convida a mim e a você
Volta. Volta ao primeiro amor. Volta à sede de busca. Volta quando eu te chamava de madrugada e tu olhava e dizia: quem é que está me chamando? E tu entendes, eu estou arrepiada, e tu entendes que é eu. E tu dizia assim: ah, Senhor, eu entendo que é o Senhor, eu vou. Que tu não tinha medo quando o inimigo usava, tocava nas panelas, para te impedir, assume aqui quando tu dizia: ah, não tenho medo, não, eu vou, porque eu estou confiando em quem me chamou a ter um relacionamento, a ter uma intimidade, a conversar, a conhecer mais o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor convida a mim e a você. Essa palavra está vindo para mim também. Porque antes de eu falar para você, ela vem para mim. E ela está convidando a mim e a você. Volta ao início de tudo. Volta, reconstrói. Vai, pega os materiais que tu deixou lá. Aleluia. Que tu deixou lá. E disse: eu não vou mais, eu não consigo mais. Eu vou deixar aqui, mas o Senhor nesta noite me usa para a glória dele, te dizendo: ainda está lá a ferramenta e eu estou lá te esperando. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele não saiu, quem saiu foi eu e tu. Aleluia. Ele está lá. Ele me canala, agora ele me canai, assumi caixa, minha nai. Aleluia. Alabaracanaraia, assumi, porque o tempo de cativeiro já passou, irmão. Glória. Como eu acabei de ler, o povo saiu, foi libertado. Deus levantou um rei peça que não acreditava em Deus para libertar o povo. Aleluia. Ele usa quem ele quer, da maneira dele, do jeito dele. Ele poderia usar um dos seus, poderia ter levantado um dos seus, é um crente, vai libertar ele. Não! Aleluia. Mas para ele mostrar que ele é Deus, ele usa até um rei pagão para libertar o povo dele. Aleluia. E ele libertou, usou Ciro, que foi atento, olha, escutou a voz de Deus. E por que eu e tu, quando está na presença, não escuta a voz de Deus? Não escuta a voz de Deus. É tempo de reconstrução. Mas é reconstrução de altar secreto. Altar é secreto, não é visto. Muitos querem ser vistos. Vai cantar, vai ser. Relamanta, labaraia, xariadarada, cantaré. Relabara, candarai. Quem queria ser visto eram os fariseus que oravam na rua para todo mundo ver. Mas eu e tu não é fariseu, é crente. Aleluia. E crente não faz as coisas para todo mundo ver, não. Não vou pedir perdão, não, irmão, pela palavra. É isso e isso, tá aqui. Glória a Deus. Ele te chamou para a reconstrução do altar. E eu não vou pedir perdão pela palavra que ele está liberando sobre este lugar. Igreja, a Assembleia de Deus. Ministério com os frutos, não é isso? O Senhor vos convida para um relacionamento. Não tem convidado, só tem membro. Tira um tempo de oração, convida os irmãos para orar. Olha, vai ter oração, igreja. Vem, vamos orar. O Senhor quer oração. Aleluia. Ele quer a intimidade, ele quer se revelar através da oração, porque ele se revela também. Aleluia. Através da oração, você não se lembra? Quando Josafá foi afrontado e ele começou a orar, e o Senhor levanta Josiel para
É na oração. É na oração. É para ter marca no joelho. Mas não é para mostrar a Yahvé, não. É um secreto. Meu e teu. É algo meu e teu. Aleluia. Segredo. E tanta gente revelando segredos de Deus para com todos. E o Senhor está dizendo, eu estou toda revelada. Não revela os meus segredos para com todo mundo. É segredo meu e teu. Ela vai ao teme lá, seca, e segredos não sai contando para todo mundo, não, irmão. Eu posso dizer algo. Eu, no meu ver, eu entendo que o Senhor gosta de segredos. O Senhor gosta de segredos. Segredo comigo e contigo. Ele gosta. Aleluia. Porque quando a gente estava num momento de busca, o Senhor revelava as coisas, a gente ficava, era todo. Ai, Jesus, como é bom, eu quero mais. Eu quero mais, sabe por quê? Porque a constância dá vontade de fazer mais. E a não constância diz, tá bom, Jesus, tá bom, eu quero mais. Quando Ele nos convida, a gente não quer. Reconstrução. É você construir, reconstruir, fazer de novo aquilo que você já construiu lá no passado. O altar, irmão, é eu e tu. É eu e tu. Levíticos 6 diz o quê? E o fogo arderá continuamente no altar. Continuamente. É continuar, é não parar. Ele está dizendo nesta noite, volta. Volta para o teu secreto de intimidade, mas eu quero trazer para a igreja. Volta à igreja para os tempos que vocês buscavam, eu e você buscava, que não media esforços, não media a hora, não media tempo. Tempo de chuva, olha para o céu, vou não estou julgando. E às vezes eu falto na minha, mas é questão de caminho. Que a minha rua é uma benção, meu Deus sabe. Ela é uma cera até de querer mais. E o dia desse eu fundei até. Ontem eu fundei até meu pé na lama. Mas a rua está com asfalto organizada, dá para vir. Sabe por quê? Porque o Cristo, Jesus, ele voltará. Está aí os sinais, as guerras, rumores de guerra, a Bíblia diz. E é o que está acontecendo, Irã contra Israel. Ela manta, ela varada, canta lá. E você está cego ou surda? Porque o Senhor, Ele está atentando, Ele está chamando o povo dele. Às vezes a gente passa por desapercebido. Eu fico raiva de mim não, porque quando Deus manda eu falar no cajado, eu falo sem ver e sem beira. Mas é o que está escrito na Bíblia, irmão. Nada fora dela. E Ele está dizendo nesta noite, convida a igreja, a oração. Se você prestar atenção no final, o nome é oração, tem ação. Tudo que se ora tem uma reação. Se você quer ver uma reação de Deus aqui, ora. Às vezes queremos uma ação de Deus com o mover das nossas mãos, com o mover da nossa boca, com o mover do nosso corpo. Mas tem guerras que a gente só vence na oração. Aleluia. E Ele está dizendo, eu quero a reconstrução deste lugar, porque Ele levantou pedras para chamar a atenção do povo. Será necessário que Ele vai levantar alguém que não seja daqui ou de fora, para atentar para que vocês escutem o que Ele está falando nesta noite, porque Ele está falando de uma forma sucinta.
E para que você possa entender que aqui não tem nenhum peixe, né? Não tem nenhum que, eu estou no prazinho. Todo mundo aqui entende. E o Senhor, esta noite, está te convidando. Ele está selecionando supervisores para a construção, reconstrução do altar. É vários tipos de altar que existia, de madeira, de cimento, de isso, de aquilo. E hoje aqui existe mesmo. Vários tipos. Mas entenda uma coisa, que eu e tu não é vários tipos. Aleluia. Eu e tu não é qualquer tipo de altar. Nós somos barro. Viemos do barro. Separado, olha. Selecionado, ele pegou a peneira, nos peneirou e tirou todos os nossos carrapichos. Aleluia. E nos moldou como apraz ele. E nos escolheu para estar aqui. Aleluia. O barro, ele é moldável. É assim? E que possamos ser moldáveis diante do altar. Amém. Que eu e você venha ser moldável diante do altar. Começa de novo. Essa é a palavra. Começa de novo. O Senhor está chamando esta igreja. Viu o pastor João? Ele manda dizer: e o Senhor, como líder, ela me cante, ela levante, como a nave sai deste lugar. O Senhor me ordena a te dizer: convoca o povo, homem, leve-te para a reconstrução, porque eu quero, adoração para mim, eu quero ofertas de sacrifícios, sobre este lugar. Aleluia. Para ele poder receber como cheiro suave. Porque não é nenhum qualquer sacrifício não, viu? Porque até quando ele dava ordem aos sacerdotes: olha, pega um animal puro, sem defeito nenhum, um novilho, para me apresentar. E por que às vezes a gente pega qualquer coisa e apresenta o resto para Deus? E dá o resto para ele. Ele está mostrando para mim, quando vocês apresentarem o sacrifício de vocês sobre este lugar, vocês não imaginam o que o Senhor ele vai fazer, porque já está preparado, mas o povo não está preparado. Ele está dizendo: já está preparado, igreja minha, já tem algo preparado, mas vocês não estão preparados para eu descer, para eu mostrar, para eu entregar. E ele não te deu esse tema, Rebeca, por um acaso. Foi do coração dele, ele manda te dizer. Porque tu duvida. Ele está dizendo nesta noite para ti: foi eu que coloquei no teu coração para trazer ao povo ao altar de volta. Porque o verdadeiro altar, irmão, não está a gente falar em línguas não. No avivamento não está a gente falar em línguas não. Está no altar. Aleluia. Eu gosto do manto, eu gosto de falar, mas está no altar.
está na Bíblia, está na palavra, está na comunhão para com Ele. E nesta noite é noite de comunhão. Aleluia, glória. É noite de comunhão. Deus manda dizer mais uma vez em advertência: coloque o povo para orar. Coloque o povo para orar. Coloque o povo para orar. Deus quer oração. Oração. Porque Ana conquistou aquilo que ela tanto queria através da oração. O Senhor voltou o tempo com o rei Ezequias, acrescentou anos, porque ele foi orar. A gente não ganha nada de mão beijada. Glória. Tem que ter oração. Aleluia. É oração. Amém? Amém. E foi necessário, porque até no capítulo 4 ele diz que os samaritanos se levantaram contra. É assim, quando Deus ele levanta alguém para levantar algo para ele, sempre se levanta alguém. Mas não adianta, é debalde. Ele está dizendo nesta noite, é debalde. Quem se levanta contra a obra do Senhor. O Senhor levantou Esdras para tratar o espiritual da igreja, mas Deus levantou Neemias para tratar o físico da igreja. Duas pessoas diferentes, mas com um propósito só, porque não adianta o Senhor levantar dentro e fora está derrubado. Amém? Mas Ele quer tratar primeiro dentro, para depois tratar fora. Essa é a palavra aqui para esta igreja. Ele está dizendo: eu quero tratar dentro. Dentro. Convida os membros, os congregados, para estar em oração. Aleluia. Amém? Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, é 9h06, entregar no horário, em nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito, pela confiança do ministério, pelo convite. Rebeca, em nome de Jesus, né? Deus a abençoe, amém? Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. O nosso pastor vai orar e dar a bênção, amém? Graças a Deus, irmão, a gente viu nessa noite, estamos graças a Deus alegre. É uma palavra no livro, como é que fácil, né? É muito difícil a administração dessa palavra, viu? É muito difícil. Cavar o alicerce é difícil demais. Muito difícil, mas é uma palavra muito bem aplicada, foi muito bem aplicada, bem administrada, graças a Deus. A gente se alegra com uns momentos que a gente passou na presença de Deus. Vai orar, agradecendo a Deus por tudo. Eu agradeço a nossa irmã Marcela que veio. A gente está em falta com ela, que vai, não pude ir, não. É nós disse assim, vamos se estiar, ela vai de moto. O cara do carro lá falhou, a gente vai de moto. Vai do exterior. Foi. Muito difícil para lá de moto, é difícil, é muito longe. A chuva só vem aqui, né? E no rosto da gente. E não deu para nós ir. Foi a primeira falha que a gente deu agora foi essa. Porque às vezes a gente cumpre, né? Mas eu tenho fé nisso que na outra vez nós vai, se Deus quiser. E eu agradeço muito aos irmãos Vieira, nossa irmã Amanda, que ela está sempre se alimentando da palavra. E aqui é onde você toma da água da cisterna de Deus, né? E quando o dia que ela na glória, o dia que ela tomar, jamais ela vai deixar de beber. Né? E eu creio na providência. Agradeço a graça que sempre vem. A mãe está lá, ela diz, mas pode fazer chovendo. A mãe está lá para a gente dar honra, misturada com aleluia, honra e agora para Jesus. Eu agradeço a Cida, agradeço a Rebeca que administra nesse dia. E quinta-feira agradeço a Helena, agradeço a Valquíria,
agradeço as criancinhas que vêm para adorar o grande, agradeço a Michael, ao nosso presbítero Edinaldo, graças a Deus ele está preparando já essas coisas certas ali. E acredito que a nossa alegria é que você quer agilizar logo para evangelizar, que a gente não está tendo, e ainda vai ajudar aqui para lutar, que a gente na terça-feira está parado. Uma terça é lá no ONG, uma terça que sempre vai ser ainda lutar oração, na terça que a gente já estava contada há muito tempo. Antigamente nós vamos fazer de novo, lutar oração, e eu creio da providência vai dar tudo certinho. Tá? Eu agradeço a todos que vieram. A nossa irmã Marcela perdoa a gente, que a gente foi a primeira vez que a gente falhou, não é? Ela perdoa, nós vai chegar lá, na próxima a gente já chega lá. A gente daqui ir de moto, Edinaldo, Rebeca e o marido dela, ia de moto, mas a chuva caiu. Foi constante, né? A gente ficou pensando ela pegar aqui na BR e só vem no rosto, não tem pra onde. Edinaldo disse assim, vamos se o carro falhou, mas a gente vai de moto, não vem ficar apelando, mas foi chuva direto. Mas na próxima a gente está lá, se Deus quiser, para adorar o grande. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que a gente viu nessa noite. Edinaldo tem trabalhado muito e tem dia que ele não pode vir, porque ele faz duas coisas. Por ele e pelo ajudante. É burro, né? Ele trabalha com duas pessoas. O negócio para ele é complicado. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo nessa noite. A vista tem, não é, Beca? Tem a vista? Tem não. Graça mandou um zap dizendo que não pôde vir, porque Maiara estava com uma dor e foi no hospital, mas ela levou ela com as crianças e pediu oração. Vamos apresentar ela, né? Maiara, né? E apresentar também o irmão Edivaldo. Eduardo ele esteve aqui agora há pouco, deixou umas telhas aí e foi embora. Tem até que ligar para ele. Nós vamos orar encerrando o trabalho nessa noite. Maravilhoso Deus, Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, encerrando esse trabalho maravilhoso, Pai, de quinta-feira. Ó Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Altíssimo, majestoso e Criador divinal, eu creio na Tua palavra e nas Tuas promessas. Pai querido, entra nos familiares dos Teus servos que estão doentes, Pai, da Tua serva, ó Santo Deus e Santo Pai. Entra, Deus querido, Rei da Glória, nas casas dos Teus servos, Pai. Salve os familiares deles, Pai, ainda. Ó meu Deus, é grandioso, Tu és lindo e maravilhoso, Tu és majestoso e divinal. Creio, Jesus Cristo, na Tua santa, infinita e gloriosa presença. Pai querido e Pai amado, entra na casa dos Teus servos e da Tua serva e salva, Pai querido, para trazer alegria para o nosso coração. Pai querido, Deus eterno, Pai, vamos apresentando agora a nossa irmã Maiara, que está enfermo, Deus querido, Deus amado, que Deus dê saúde a ela, força e vigor. Apresentar também o esposo dela, a casa dela, Pai querido, Rei da Glória, apresentar a mãe dela, que tem tido feito força para chegar até aqui. Meu grande Deus, grande Pai, abençoa, Pai, cada descida com aqueles familiares dela. Ó Pai querido, abençoa, Pai querido, Deus eterno, dá livramento às filhas dela, Pai. Ó meu Deus querido, amante da nossa alma, Pai querido, entra na casa de Edinaldo, Pai, livra de todo o mal, Pai, dá livramento a ele, Santo Deus e Santo Pai, dá livramento a ele naquela oficina, Deus querido. Os olhos agora têm sido muito fortes, mas Tu tem que botar a mão em cima daquele lugar, Pai querido, Deus eterno. Ai, Santo Deus, entra, Deus querido, na casa de graça, Pai querido, faz o mover. Meu grande Deus e grande Pai, Santo Pai amoroso, trabalha tremendamente na vida de Marcelo naquele lugar, Pai. Ó Santo Deus eterno, quantas encrencas, Pai, quantos cochichos têm se realizado pelas costas de Marcela. Pai, queima essa língua ferina, Pai querido, Deus eterno, Deus altíssimo, Deus soberano, majestoso, Criador divinal. Chegamos na Tua presença para iniciar esse trabalho nesta noite gloriosa, com a Tua santa e infinita permissão. Pai querido e Pai amado, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja e a igreja. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.